Bom dia, igreja de Gileade. Que bom que a gente está novamente reunido aqui. Tomara que esse tempo passe logo e a gente possa estar fisicamente presente em comunhão. É um desejo nosso, o Conselho tem pensado e orado muito por isso. Mas enquanto esse tempo não chega, esse espaço é um espaço maravilhoso para nós. Eu queria te convidar a participar dessa celebração nessa manhã de forma online e pensar, inclusive, ao longo desses momentos iniciais, no tema em que nós vamos tratar, que é o alcance das misericórdias de Deus em nossas vidas. Temos percebido essas misericórdias na nossa casa, nesses tempos de dificuldade, mesmo com talvez alguns amigos ou parentes que talvez tenham ficado doentes, no todo ainda vemos a mão do Senhor, e mesmo nos tempos de dificuldade a mão do Senhor não está ali afastada de nós. Que Deus nos abençoe e que seja uma manhã muito edificante. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã de domingo em que nós estamos reunidos para buscar a Tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido esse Deus bondoso e principalmente esse Deus misericordioso que tem estendido a Tua mão, mesmo a nós, não merecedores, mas ainda assim o Senhor tem estendido e tem nos tornado alvos do Seu amor. Obrigado, Pai. Que o Senhor nos abençoe e que seja uma manhã extremamente abençoada para a glória e para a honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, irmãos. Estou aqui para falar sobre a quinta conferência missionária da Igreja Gilead, que vai acontecer agora durante todo o mês de outubro. O tema desse ano é Boas Novas em Tempos de Isolamento. E a gente vai receber 4 missionários para falar sobre o trabalho deles nesse tempo de pandemia. No dia 4/10, vamos falar com o pastor Marco Mota sobre o trabalho na missão Kaiowá. No dia 11/10, a missionária Ireni Bacanu sobre o trabalho na Romênia. No dia 18/10, o pastor João Marcos sobre o trabalho na Tailândia. E no dia 25/10, o pastor Alfonso Cervantes falando sobre o Peru. Assim como acontecia nas conferências presenciais, esse ano nós também vamos ter 2 momentos com os missionários. Às 10 horas, via Google Meet, a EBD, e a partir das 11 horas, no Facebook e no YouTube, eles participarão também do nosso culto. E é isso, você está convidado, convide os seus amigos, os seus vizinhos e parentes para estarem presentes e serem edificados com essa conferência. Eu queria também lembrar dos cofrinhos missionários que foram entregues no início do ano. A gente vai recolher eles na última semana de outubro, então se você está enchendo, se você já encheu eles, nos sinalize para que na última semana de outubro a gente possa passar recolhendo, tá bom? Obrigado e bom culto. Olá, igreja, tudo bem? Passando aqui para avisar que o momento missionário desse domingo será um pouco diferente. Estaremos compartilhando as notícias dos nossos missionários via WhatsApp. Portanto, gostaria de pedir para os irmãos que ao final do culto acessem os nossos grupos no WhatsApp e assistam o vídeo para que vocês possam conhecer, se engajar e orar pelos nossos missionários. Atualmente participamos em 2 projetos, um entre o povo indígena e outro entre o povo curdo. Então, não deixe de assistir ao final do culto os vídeos e as notícias que o Conselho Missionário, juntamente com os nossos missionários, preparamos para você. Um grande abraço! Bom dia, meus irmãos e amados da Igreja Presbiteriana Gilead. Estou aqui mais uma vez nesse último final de semana do mês de setembro para compartilhar as Sagradas Escrituras com os irmãos. Nessa ocasião, eu gostaria que a gente continuasse nossa leitura de Abacuque, né? Agora no capítulo 3. Mas antes eu gostaria de ler um pequeno versículo ainda do capítulo 2, para que os irmãos entendam o que acontece ao profeta quando do capítulo de número 3. Meus irmãos, olha só como é bonita as Escrituras Sagradas. O capítulo 2 de Abacuque termina com o profeta dizendo: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Essa é uma fala de Deus. E Deus fala ao profeta: fique quieto. Fique quieto. E a partir dessa afirmativa, eu gostaria que a gente pensasse hoje sobre o seguinte tema: refletindo sobre a misericórdia de Deus. Refletir sobre a misericórdia de Deus no dia de celebração nos faz pensar que tudo o que passamos e tudo o que ainda iremos passar, nós estamos completamente entregues nas mãos de Deus, ou estamos dependendo completamente da ação de Deus nas nossas vidas. E aí, meus irmãos, eu gosto muito de um detalhe desse capítulo 3. Deus começa a exercer a sua misericórdia, a fazer com que o profeta entenda a sua misericórdia logo no início deste capítulo, dizendo assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. E aí, ao final, depois daquele belíssimo momento de louvor e exaltação ao nome do Senhor, diz assim: ao mestre de canto para instrumentos de cordas. A misericórdia do Senhor, ela nasce aqui nesse texto como forma de um cântico para ser entoado quando o povo se reunisse. Então, à medida que a dor e o sofrimento
estava à beira de atingir o povo, Deus coloca no coração daquele profeta Abacuque, que estava ali a orar para que Deus exercesse a sua misericórdia, este cântico. E é interessante que o Abacuque começa no versículo 2 dizendo assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Então, eu não estou em paz. E ele diz assim: aviva a tua obra, ó Senhor. Meus queridos, um ponto para que a gente possa refletir sobre esses 3 anos de igreja e 6 anos de congregação, o primeiro ponto a refletir é que em qualquer momento da vida da igreja, o Senhor aviva a sua obra, no sentido de nos fazer lembrar tudo o que Ele já fez e o que Ele pode ainda fazer por nós. Então, a ideia desse aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-a conhecida, e da tua ira lembra-te da misericórdia. Ele estava assim, para a gente refletir sobre a misericórdia de Deus, e Ele é sempre misericordioso, nós precisamos entender, meus queridos, e recuperar em nossa memória aquilo que Deus já fez. E para isso, eu me lembrei essa semana de uma história que marcou a minha vida dentro da igreja de Gileade. Nós, então, começamos em setembro, em dezembro, as festividades. Em novembro em outubro, novembro, tivemos uma reunião dura no presbitério. E algumas pessoas no início do ano tiveram que deixar a Gileade por motivos diversos. Então eu estava lá na minha sala orando, pedindo a Deus orientação, e eu aprendi uma música. Essa música é assim: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Nós não cantávamos essa música na igreja. Aí Deus enviou o Davi, a Isa, o Thales. E o Thales e a Isa foram as duas primeiras pessoas que cantaram, na minha recordação, essa música em um culto na Gileade. E eu me lembro daquele dia. E aquele dia me faz avivar o coração de que Deus continua a conduzir a nossa igreja. No reconhecimento que nós temos de que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E eu me lembro como se fosse hoje dos dois, Thales e Isa, cantando aquela música, e me fez, neste momento de reflexão sobre a misericórdia de Deus, me fez lembrar, meus irmãos, que esse avivar o que Deus fez nas nossas vidas nos faz prosseguir para o nosso alvo. Por isso que o profeta está dizendo assim: estou alarmado, eu sei do que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor há de exercer sua misericórdia, mas aviva a tua obra, e no decurso dos anos faz-a conhecida, que o povo possa relembrar o Deus que o libertou do cativeiro do Egito, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que fez tantas e tantas e tantas obras fantásticas por aquele povo. É o mesmo Deus que teve misericórdia de mim e me chamou para ser pastor. É o mesmo Deus que tem cuidado, tem zelado e tem sustentado a igreja de Gileade. Esse mesmo Deus há de avivar a sua obra em nós. Avivar
a cada dia, as experiências que temos em nossas vidas no decurso dos anos dessa igreja. Por isso, queridos, nós precisamos, num dia de celebração, refletir sobre as misericórdias de Deus nas nossas vidas, para que isso possa avivar a nossa fé nele, para que a gente possa continuar a fazer esse trabalho. Agora, até de um modo mais sofisticado no que tange a ser voltado para as redes sociais, para a internet. E aí, meus queridos, o profeta, então, pede a Deus para avivar a sua obra, fazer essa obra conhecida. Então, quer dizer, que todas as pessoas possam voltar a falar do que Deus faz para o seu povo e voltar a reconhecer o que Deus faz pelo seu povo. E aí ele começa a pensar nessa reflexão, ele começa a parte da adoração. Então, quando nós avivamos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, nós então voltamos a agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo no presente e pelo que Ele pode fazer no futuro. Ele diz assim: Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da tua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Veja as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos seus cavalos e nos teus carros de vitória. Tiras a descoberto o teu arco e farta esta tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água às profundezas do mar. Fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros, do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi o meu íntimo, se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios. Então a podridão nos meus ossos, os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Olha só que interessante. Deus fala, a última fala de Deus para Abacuque é: cale-se diante dele toda a terra. E aí ele faz uma análise daquele momento, e aí ele diz assim, no versículo 16: em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete, porque Deus sabe o que ele tem que fazer e o que ele vai fazer. Meus irmãos, isso nos mostra que quem é o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Quem é o cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo de Deus. E o instrumento que rege a igreja é a palavra de Deus. Por isso nós precisamos sempre, em dias de celebração, refletir sobre a misericordiosa mão de Deus, que nos faz o quê? Que nos faz ter em sua palavra fonte de esperança, de ensino, de correção.
nos faz ter em Cristo, o cabeça da nossa igreja, e no Espírito Santo, aquele que nos conduz para trabalharmos segundo os padrões das Sagradas Escrituras. E aí, queridos, depois desse momento em que ele realmente te diz assim, eu preciso é ficar calado e deixar que Deus haja. E é isso que nós precisamos fazer, queridos. Nós precisamos nos calar para que Deus possa agir com o seu Santo Espírito na igreja dele. E ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas seguem arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Meus irmãos, este profeta, ele trabalha agora dizendo o seguinte, meus irmãos, eu só tenho que louvar a Deus e agradecer. Eu só tenho que louvar a Deus e engrandecer o seu nome. E ainda que todas as circunstâncias possam ser aversivas, eu confiarei no Deus da minha salvação e me alegrarei nele. Então, meus irmãos, meus queridos, vamos ouvir esta palavra do profeta Abacuque. Refletir sobre a misericórdia de Deus. Pedir que o Senhor reaviva ou aviva em nós as experiências boas e tudo que ele já fez por nós durante esse período. E que a gente possa, então, a partir daí, ficar ouvintes e esperançosos que ele continuará a nos abençoar, para a honra e glória do nome dele. Meus queridos, nós precisamos fazer desse cântico, ou a cada ano, colocarmos diante de Deus com gratidão a ponto de se tornar cânticos de engrandecimento desse nome, porque o povo ia sofrer. E aí Abacuque coloca esse grande hino. Ainda que a figueira não floresça, ainda que nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado. Todavia eu me alegro no Senhor. A nossa alegria vem de Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus que por meio de Cristo, da graça em Cristo Jesus, e a ação direta do Espírito Santo nos convence que somos pecadores, somos carentes deles. Meus queridos irmãos, que o Senhor abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós a face dele, e que a gente possa comemorar muitos e muitos anos, refletindo na misericórdia de Deus, refletindo no que Deus já fez, avivando em nossas mentes, avivando em nossos corações tudo o que ele já fez, crendo que em qualquer circunstância ele há de fazer o melhor para nós, para a honra e glória do nome dele. Queridos, que Deus abençoe, que Deus guarde. E eu queria terminar orando por vocês. Bendito Deus, eterno Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja teu nome, Senhor, pela vida da Igreja Presbiteriana Gileade, pela vida do pastor Christian, pela minha vida, pela vida, Senhor, dos presbíteros, dos diáconos, de cada membro desta igreja. Que o Senhor possa avivar em nossas mentes, Senhor, avivar em nossas mentes tudo aquilo que o Senhor já fez, para que em qualquer circunstância nós possamos sempre prestar louvor e honra a Ti. Porque a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, um grande beijo e é isso aí. Oi, Giovana, tudo bem? Sim, dona Constância, obrigada. Que bom, querida. Hoje será a aula avaliativa sobre o ensino de Jesus no monte, a bem-aventurança.
Recapitulando. No capítulo 4 de Mateus, Jesus atendia às desesperadas necessidades das pessoas que o cercavam. Ele curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama, Giovana, correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes. Depois de atender às necessidades das pessoas que se aglomeravam em torno dele, ele quis ensinar-lhes e subiu até um lugar elevado, o monte, de onde todos poderiam vê-lo e escutá-lo bem. Bem-aventurança significa felicidade. Vou pôr na tela a primeira questão, ok? Diga, Giovana, se as pessoas que você acha que foram felizes ou não nas seguintes situações. Paulo de Tarso na prisão. Sim! Sansão, quando a Dalila o traiu, cortando os seus cabelos, e ele foi preso. Não! Jesus sendo crucificado. Sim! Giovana, e a Ana, quando entregou seu filhinho ao profeta Eli para ser criado por ele? Sim! E Jonas, quando não fez o que Deus mandou e fugiu em um barco? Não! Muito bem, Giovana. Nossa felicidade é diferente de quem não ama Jesus, não é? O pessoal está achando que ser bonito, rico, famoso, comer muito vai fazê-los felizes. Me responda, como você sabe que essas pessoas estavam felizes ou não? O que eu disse que foram felizes, eles ouviram e fizeram o que Deus pediu. Mas os que não fizeram ficaram tristes em desobedecer. Eu não vou ser feliz amanhã se a pandemia acabar. Sempre teremos problemas. Eu não busco apenas a felicidade. Eu busco a Deus. Meu foco é Deus. E não as circunstâncias. E quando estou com Ele, sou feliz. Oh, muito bem, Giovana. Fiquei até emocionada, minha querida. Nosso tempo de avaliação acabou. Beijos, prof. Tchau!